Abra comigo no livro dos Salmos. Nós chamamos de livro, porque é para nós uma palavra aportuguesada, mas aquilo que para nós é o livro dos Salmos, para os judeus é a harpa cristã, porque são cânticos. Abra comigo no Salmo de número 84, e nós vamos fazer menção do verso 10. Salmo de número 84, e nós vamos fazer menção do verso 10. Quantos acharam? Amém. Louvado seja Deus. Diz assim, irmãos, verso 10: Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Pode tomar o seu assento e muito obrigado. Meus amados, nesta noite eu trago uma palavra rema. Eu gostaria de pregar aqui sobre a autoria do Salmo de número 84, a graça de Deus e o que ela produz em nós através do Salmo de número 84, o vale que contém dentro do Salmo de número 84 e a casa, através do Salmo de número 84. Autoria, graça, vale e casa. O Salmo de número 84 faz parte de um conjunto de 15 salmos que são conhecidos por serem chamados Salmos das Subidas, ou Salmos dos Degraus. Esses salmos eram cantados por peregrinos que subiam até Jerusalém para adorar a Deus no templo, e lá eles expressavam súplicas, louvores, gratidão e adoração a Deus. O Salmo de número 84 é um salmo extremamente poderoso, e ele nos traz um grande ensinamento, principalmente através da sua autoria. E a autoria do Salmo de número 84 é que o Salmo de número 84 ele foi composto pelos filhos de Corá, que são conhecidos por serem chamados os coatitas, que vêm da tribo de Levi, ou seja, eles eram da descendência de Leia, a irmã da Raquel. Mas o interessante é que também esses coatitas descendiam daquele homem chamado Corá, que lá no deserto se rebelou contra a liderança de Moisés, contra a vida do ministério de Moisés e contra a vida do ministério de Arão. A igreja aqui deve conhecer a história que vai ser contada ali no livro de Números, capítulo 16, aonde a Bíblia vai falar a respeito dos 3 líderes maiores da tribo de Levi, entre os quais Corá, Datã, Abirão, que se rebelaram contra Moisés e contra Arão. E diz a Bíblia que o Senhor os puniu, e eles foram exterminados ali no deserto. A Bíblia vai falar que Corá, filho de Asaf, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e se levantaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes eleitos pela congregação, varões de renome, e disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, porque você, Moisés, os exaltou perante a congregação do Senhor. A Bíblia ela vai nos mostrar 2 movimentos que uniram forças para poder fazer oposição a Moisés e a Arão. O primeiro grupo era liderado por Datã, Abirão e On, que era da tribo de Rubens. Os rubenitas, eles sentiam inveja da liderança que o Senhor havia estabelecido, e eles procuravam
desacreditar a Moisés e Arão. Vamos dizer assim, que eles queriam parar a obra de Deus sobre a vida dos ungidos de Deus, sobre a vida dos escolhidos de Deus. Vamos dizer assim, que eles queriam parar a missão que o Senhor havia estabelecido sobre a vida de Moisés e sobre a vida de Arão. O segundo grupo, não satisfeito com os sentidos coatitas, os levitas, a qual o próprio Moisés e Arão fazia parte. E a Bíblia ela vai nos falar que primeiro Moisés, ele vai tratar com a oposição dos levitas, porque eles tinham acesso ao tabernáculo. A proposta de Moisés ao Corá, dele chamar os seus 250 homens renomados, considerados pela congregação príncipes, chamar eles com seus 250 incensários, colocarem fogo sobre esses incensários, deitar o incenso perante o Senhor, foi o palco para que o Senhor trouxesse juízo, julgamento sobre a vida desses rebeldes aí. Todos conhecem a história. A Bíblia vai dizer que Deus fez sair um fogo consumidor do meio deles, que consumiu os 250. Depois Moisés vai tratar com os rubenitas, quando ele disse para Datã e Abirão saírem de suas tendas, e eles se recusaram, pastor. Diz a Bíblia que a terra abriu debaixo deles, e desceu eles, suas tendas, suas mulheres, seus homens, seus filhos, e tudo que era seu, desceram vivos ao abismo, e a terra fechou sobre eles. Sabe por quê, igreja? Porque ninguém para a obra de Deus sobre a vida dos seus ungidos, dos seus escolhidos, a missão que Deus estabeleceu sobre a tua vida, ninguém vai parar, ninguém vai parar, porque aquilo que Deus determinou, igreja, está determinado. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho dos homens para que se arrependa. Não se preocupa não, se mantenha na posição, porque aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Passa céu, passa terra, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, igreja, a palavra de Deus não passa, ela se cumpre. Salmo 105, verso 15: não toquei nos meus ungidos, e nem maltratai nenhum dos meus profetas. Não se preocupa, não se preocupa, porque Deus vai se encarregar. Deus determinou uma missão sobre a mim e sobre a tua vida. É a missão a qual o Senhor como obrigação, porque é nossa obrigação. Você não precisa ser pregador de púlpito de igreja não, mas você tem o dever e a obrigação de anunciar o Evangelho. Foi falado aqui nesta noite: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Seguirão os sinais daqueles que creem no nome de Jesus: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum, e se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é a ordem da evangelização, essa é a missão da igreja. Nós temos essa missão como obrigação sobre a nossa vida. Nós fomos postos por defesa do Evangelho, temos que anunciar. Eu sei, muitos vão se levantar para tentar parar a obra, e é interessante, porque o levante vem de dentro, varão. O levante vem de dentro. O movimento a qual o próprio Moisés e Arão fazia parte, o levante vem de dentro, do meio da congregação, não veio de fora.
Sabe por quê? Porque quem está fora não está vendo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, mas quem está dentro está vendo aquilo que Jesus está fazendo. E muitos estão aqui não querendo compromisso com a obra. Muitos estão dentro, não estão querendo compromisso com a obra, mas estão querendo parar aqueles que querem compromisso com a obra, aqueles que querem ter compromisso com a chamada. Mas o Senhor é aquele que enxerga todas as coisas, porque os olhos do Senhor estão como os olhos como chama de fogo, por todos os lados, contemplando os bons e os maus, os bons e os maus, os bons e os maus. E eu vim aqui para falar para a igreja que a obra do Senhor não para, a obra do Senhor não para. Se for preciso, Ele abre a terra, faz descer a sepultura, mas a obra não para. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia, é Bíblia. O levante vem de quem está perto. Vocês lembram quando Davi foi ter com Aimeleque? E ele perguntou para Aimeleque se Aimeleque tinha lança, tinha espada, porque o pedido do rei era urgente, ele teve que ir, o levou. E aí Aimeleque deu para ele os pães da preposição, deu para ele a espada de Golias. Quem que estava lá? Inobe, Doeg, o Idumeu, o servo de Saul. Ele estava lá, ele viu o maioral dos pastores de Saul. E Saul acendeu a ira ainda mais contra Davi e mandou chamar Aimeleque, a casa de seu pai, todos os sacerdotes ali. E ele se irou com isso e mandou os da guarda matar os sacerdotes. Mas os da guarda dele se recusaram. Mas Doeg não recusou. Doeg quis. Doeg matou. Talvez para ganhar ibope, confiança do rei, não sei. Porque ele era prosélito. Ele estava ali retido perante o Senhor, em Nobe. E diz a Bíblia que naquele dia, profeta, ele matou 85 pastores, 85 sacerdotes. Ele era matador de sacerdote. Matou e foi até a cidade de Nobe. Matou lá homens, mulheres, senhores, crianças de peito, animais, tudo a fio de espada. E hoje há um espírito que vem do tronco de Satanás, como se fosse o espírito de Doeg, invadindo as igrejas. Competitividade, um querendo ser mais do que o outro, pregar mais do que o outro, deixar o seu nome ofuscar o nome do outro, mas o sangue de Jesus é maior. 85 pastores, sacerdotes, que usavam a história sacerdotal dele, foram mortos por Doeg. E ninguém pede isso, porque ninguém está aqui para ser morto por o espírito de Doeg. Nós estamos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Glória! Eu não posso usar o meu irmão que está do meu lado de escada, alguém que eu subo em cima, piso, mato, sangro, para poder chegar em ministério, porque ministério não se conquista assim, igreja. Chamado vem de Deus, é Deus que chama, é Deus que escolhe, é Deus que quer, é Deus que separa. O ministério não é conquistado na esquina, através de fofoca no telefone ali, ó, mentindo, caluniadão. Ministério é conquistado aqui, ó, joelho no chão e boca no pó, porque o mesmo Deus que dá o ministério abençoado para você, vai dar para mim também, quando eu deixar de tomar conta da sua vida e colocar minha vida no altar de Deus. É claro, como servo do Senhor, se eu souber que o meu irmão está indo para um caminho de morte, eu tenho que corrigi-lo, mas não corrigi-lo de uma forma que eu vou matar ele para querer aquilo que é dele. Não, jamais. Eu tenho que corrigir ele, porque senão o sangue dele vai ser cobrado no meu. Os da tribo de Levi foram separados do meio
da congregação, para cuidar das coisas do tabernáculo do Senhor e ministrar perante a congregação. Mas aonde eles queriam chegar? No sacerdócio de Arão. Eles estavam de olho naquilo que não era deles. Ei, aquilo que é seu, não serve para mim, só cabe a você. Autoria. Mas vocês sabem o que é interessante? É que esses coatitas descendiam de Corá, mas eles não tinham a índole de Corá, porque eles eram homens do altar. Eles eram homens que serviam a Deus debaixo de obediência. Tá? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não é porque meu antepassado foi rebelde que eu vou ter que herdar essa maldição. Eu não vou herdar, você não vai herdar. Sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo, e todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, igreja, eis que se faz tudo novo. Vou entrar na graça. Verso 1 do Salmo de número 84. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A graça de Deus, igreja, ela se encontra no verso 3, na expressão até o pardal, porque a expressão até no hebraico fala de um alcance. Então no original o salmista está falando de um alcance, e até é algo que somente a graça de Deus pode fazer, porque somente a graça de Deus tem o poder de alcançar. Nada pode impedir, obstruir o alcance da graça de Deus, porque a graça de Deus, igreja, ela vai longe, ela vai longe, ela vai longe, ela vai buscar longe. Por exemplo, há 18 anos atrás eu estava lá no mundo, no encharco de lodo, no lamaçal do pecado, cavalo do diabo, escravo da bebida, das drogas e de tudo que era errado. As mãos humanas haviam desistido de mim, a minha família havia desistido de mim, as mãos humanas não podiam me alcançar, mas a graça de Deus, igreja, ela me alcançou. A primeira coisa que a graça faz é alcançar. Nada pode impedir ou obstruir o alcance da graça de Deus. Quando ela quer, ela alcança. Quando ela quer, ela alcança. Ela alcança. E aqui nós vamos ver que o salmista vai falar que a graça está alcançando em primeiro plano os pardais. E eu tive o cuidado de analisar isso aqui. Pardal no Velho Testamento era conhecido por ser um pássaro desvalorizado, desprezível, sem valor. Ah, quanto vale esse pardal? Não sei, porque pardal não vale nada, igreja. Ninguém comercializava pardais, ninguém engaiolava pardais, ninguém clausurava pardal, igreja. Ninguém pegava pardal e levava para oferecer sacrifício. Pegava-se pombinha, pegava-se rolinha, mas pardal não, porque pardal não vale nada, pastor. Mas a graça de Deus, igreja, só ela tem o poder de pegar aquilo que não vale, aquilo que não presta, aquilo que não tem valor nenhum e transformar. Então, quando o salmista está falando até o pardal no original, o salmista está falando que a graça de Deus está alcançando os desprezíveis, os que não valiam, os que não prestavam, os que não tinham valor nenhum. Ele estava falando dele, ele estava falando da humanidade, ele estava falando de mim, de você, porque antes da graça nós não valíamos nada, mas agora com a graça, nós valemos muito. Entenda isso aqui. Antes você não valia, mas agora você vale. Antes você não tinha, mas agora você tem. Antes você não possuía, mas agora você possui.
Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. Só ela muda o homem e a mulher. É ela que troca o caráter, é ela que transforma, é ela que valoriza, é ela que troca a vestimenta, tira a veste podre, suja, rasgada, manchada, cheia de mácula e coloca a veste branca de salvação. É a graça de Deus. Através de quem que ela nos alcançou? Primeiramente através do amor de Deus pela humanidade. Porque a Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira e enviou o teu Filho unigênito para todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Se você crê, igreja, a graça alcançou. Se você crê, igreja, a vida eterna te espera. Se você crê, se você crê. Aleluia. Ei, caramaçuriado, canalamai. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui hoje. Arai, canalamai, suriado, canalamai. Oh, glória. Aleluia. Ei, canalamochete, Pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh. Ei, através da via dolorosa do Calvário. Através do sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário, aonde Ele verteu o teu sangue, que comprou a minha e a tua alma, igreja. Morte de cruz, morte de malfeitor, morte substituta no meu e no seu lugar, vertendo o teu sangue carmesim que nos comprou. Ei, aleluia. Vocês lembram quando o Jó vai dizer lá em Jó 19:25, se não me falha a memória, eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor no hebraico é Goel. Então Jó no original ele está falando, eu sei que o meu Goel vive. E a tradução de Goel para o português vai falar daquele parente, amigo, endinheirado, um fiador, um justificador, igreja, que veio para pagar uma dívida que nós não tínhamos como condição de ter pago. Então o nosso Goel, chamado Jesus, lá na cruz do Calvário, ele puxou a nossa folha, ele puxou a nossa ficha, e ele foi falando assim, ó, tá pago, 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 tá pago. Foi tudo pago, igreja. Nós fomos absolvidos através do Calvário. Você não deve mais nada. Foi pago. Quando o teu inimigo chegar em você e falar que você não vale, fala para ele, é mentira, porque eu falo a graça de Deus. Quando o teu inimigo chegar em você e falar que você está negando, fala para ele, é mentira, porque o meu Redentor, o meu Goel, pagou minha dívida lá na cruz do Calvário. Eita glória! Aleluia! Foi pago. Tudo pago no Calvário, na via dolorosa. Mas o salmista vai falar de dois pássaros diferenciados: o pardal que não valia e a andorinha. Só que a andorinha ela era conhecida pelos poetas do Velho Testamento, segundo Midrash, segundo os historiadores, ela era conhecida como pássaro da liberdade. Todos que queriam falar de liberdade usavam a andorinha para falar. Sabe por quê, igreja? Pela maneira que a andorinha voa. Já viu a andorinha voando aí fora? Já viu como é que ela voa? Ela voa diferente dos outros pássaros. Ela voa em círculo, cantando. Observe para vocês verem, como se estivesse sentindo a liberdade que está sobre a sua vida. Então a graça, ela alcança, ela traz, ela transforma, ela valoriza, ela põe de pé, ela enche, ela troca a vestimenta, coloca a veste branca de salvação. Ei, igreja, e ela te liberta. Você é livre, você está livre, livre, livre para adorar o Senhor, livre para andar segundo o querer de Deus, livre para andar segundo a vontade do Espírito. Eita glória! Você não está mais preso, a graça te libertou. Glória a Deus! Aleluia! Eu vou entrar no vale. O vale está no verso 6.
o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Igreja, quando se fala de vale, essa palavra vale, ela não é muito agradável, porque quando se fala de vale, se lembra de cansaço, se lembra de exaustão, se lembra de dificuldade, de dor, de sofrimento, de prova, de choro. A palavra vale no Aurélio vai falar de um buraco, de uma depressão. Dá vontade de desistir, parar, olhar para trás e retroceder. E geralmente nós adulteramos a palavra vale pela palavra deserto. Aí quando a gente vê o irmão na prova, às vezes falamos assim: o irmão está no deserto, é coisa ruim. Depende. Tem deserto que é ruim porque nós entramos sem a vontade de Deus. Nós entramos pela nossa desobediência, porque o Espírito de Deus que habita em nós nos convence do juízo, da justiça, do pecado, endireita as veredas, mostra o caminho que devemos trilhar. Você não está sozinho, o Consolador está aí, Ele te guia, Ele vai falar para você: não vai por aí, porque se você for, eu não estarei contigo. Se você entrar, é desobediência sua. Aí você está no deserto, que é só a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Agora o deserto de Deus, igreja, esse não é ruim, porque o deserto de Deus é a escola do profeta, é onde Deus vai te moldar, é onde Deus vai te preparar, aonde Deus vai te honrar, vai te lapidar. No deserto de Deus aconteceram os maiores milagres. Quando o povo de Israel entrou no deserto, a Bíblia vai dizer que o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem durante o dia, mostrando-lhe os caminhos, e à noite se tornava numa coluna de fogo, iluminando o caminho. Dessa forma eles andavam de dia e de noite, de dia e de noite. No deserto de Deus caiu maná do céu, veio carne, os codornizes. No deserto de Deus saiu água da rocha. No deserto de Deus o mar vermelho abriu. No deserto de Deus as águas amargas se tornaram águas doces. No deserto de Deus deu Deus vitória para o seu povo contra Amaleque. No deserto de Deus aconteceu os maiores milagres. No deserto de Deus a vestimenta daquele povo não envelhecia, e nem a sandália do seu pé, conforme eles iam crescendo, ia crescendo junto com eles. Sabe o que significa isso? Você pode até estar no deserto, mas se estiver na direção certa, no deserto de Deus, aquilo que é seu não vai envelhecer, aquilo que é seu não vai estragar, mas vai crescer junto com você, porque foi Deus que deu, foi Deus que deu, foi Deus que deu. No deserto de Deus o pé do povo não inchou. No deserto de Deus, a palavra deserto no hebraico é miadber ou miadbar, e o significado é lugar onde se ouve a voz de Deus. Entenda uma coisa: eu tenho um chamado, você tem um chamado, e às vezes nós queremos desistir por causa que o deserto chegou na nossa vida e acabamos nos incomodando. Mas incomodado, Deus não fala. Incomodado, Deus não age. Incomodado, Deus não opera. Mas você, escolhido, Ele te arranca do comodismo e te lança no deserto. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque no deserto você vai lembrar que Deus existe. No deserto você vai orar. No deserto você vai chorar. No deserto você vai gemer. E no deserto Deus vai falar. Só que esse vale do Salmo de número 84, ele é diferente de todos os vales da Bíblia. A Bíblia vai falar de vales e vales: vale de Zim, vale de Elá, vale de Ecó, vale de Ezequiel 37, que é o dos ossos secos, vale do Salmo 23, que é o da sombra da morte. São vales e vales. Mas esse vale aqui, igreja, é diferente.
diferente. Porque tem 4 traduções para esse vale: vale árido, vale do choro, vale das lágrimas e vale de Baca. A palavra Baca no original do hebraico significa plantas que derramam líquidos semelhante às lágrimas, arbustos menores que em um determinado momento do dia começam a expelir um líquido semelhante às lágrimas. Era uma espécie vegetal como o chopo, o bálsamo, que crescia, florescia, frutificava em lugares áridos. Alguns estudiosos dizem que eram as oliveiras, que quando as peregrinações passavam por ali, colocavam o pé debaixo para gotejar. E quem nomeou esse vale? Quem deu essa tradução a nós como Vale de Baca? Foram os próprios filhos de Corá, os coatitas. Porque quando eles utilizavam esse caminho do vale, eles percebiam que em um determinado momento do dia, no canto do vale, as plantas começavam a gotejar, como se fossem lágrimas. Então eles traduziram para nós que esse vale não é o vale do sorriso, esse vale não é o vale do oba-oba, mas é o vale onde o canal lagrimal funciona. Ei, sabe aquele vale que você atravessa chorando, chorando, dobra o joelho para orar e chora, e só sabe chorar, chorar, chorar e mais nada? É esse vale aí. Mas eu vim aqui para dizer: Deus não quer valorizar o vale, Deus valoriza a graça alcança, a graça chama para perto, enche, põe de pé, troca vestimenta, valoriza, liberta, e a graça te dá condição de passar pelo vale. Se o vale chegasse primeiro no Salmo, nós não chegaríamos na graça, mas a graça vem primeiro, nos dando condição de passar pelo vale. Olha o que o salmista fala: o qual passando pelo vale árido, passando é verbo de ação, é verbo que se move, é verbo que vai para frente, não é verbo estático que fica parado, não. Então, se você está nesse vale das lágrimas, eu vim aqui para te dizer: você só está passando pelo vale, e você não está sozinho, porque a graça de Deus está com você. Vocês lembram de Daniel? Capítulo 1 de Daniel é Daniel e Deus. Capítulo 2 de Daniel é Daniel e Deus. Capítulo 3 de Daniel é Daniel e Deus. Capítulo 4 de Daniel é Daniel e Deus. Capítulo 5 de Daniel é Daniel e Deus. Capítulo 6 de Daniel já não é mais Daniel e Deus, é Deus e Daniel. É Deus e Daniel. Por quê? Porque era o Baca de Daniel, é onde o crente Daniel é lançado na cova. É o vale de Daniel, era o Baca, o vale das lágrimas. Quando Daniel entrou na cova dos leões, o anjo do Senhor entrou com ele, a graça entrou com ele e fechou a boca dos leões. Ei, você não está sozinho no vale, a graça está te dando condição de passar. E o salmista nos ensina, verso 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando ele diz isso, ele está falando que a vitalidade dele se encontra no poder de Deus e não na sua própria força, igreja. Por quê? Porque a força humana é limitada, igreja, mas a força que vem de Deus, essa é sem limite. Quando você deixa de confiar em você e passa a confiar em Deus, você atravessa qualquer vale e recebe a vitória, porque Deus está contigo. Quando ele fala em cujos corações se encontram os caminhos aplanados, ou cujos corações se voltam para as peregrinações, eram pessoas que viviam fora de Jerusalém, faziam viagens especiais até o templo para desfrutar da presença de Deus na adoração. E a história diz que eles iam cantando os cânticos das romagens. Exemplo para mim e para você, porque eles tinham que atravessar um vale para poder chegar no templo em Jerusalém, nas montanhas de Jerusalém, aonde estava o templo, o alvo final das peregrinações dos israelitas. Agora eu e você, às vezes moramos do outro lado da rua e não queremos
vir buscar a Deus na casa, no templo. Eles atravessavam um vale que não era qualquer vale, era do choro, para poder ir para a casa de Deus. E eles atravessavam cantando. E muitas das vezes nós viemos murmurando. Exemplo para nós, está aqui. Agora o interessante é que a palavra coração e mente para os judeus é a mesma coisa. Então quando o salmista diz em cujo coração se encontram os caminhos apranados, a palavra coração no hebraico aí não é esse músculo aqui que nós temos dentro de nós, que fica batendo e bombeando sangue para as nossas veias, não. Porque a palavra coração no hebraico aqui fala de mente, fala de razão. Então é como se o salmista dissesse em cuja mente se encontram os caminhos aplanados. Por que ele diz mente? Porque a mente é a última parte. Olha onde a mente está no último andar do nosso corpo. A palma dos nossos pés está no primeiro, mas o último está na cabeça, onde a mente fica. O vale de Baca é, o buraco é. Então o que o salmista quer ensinar? O salmista quer ensinar que o problema não é passar pelo vale, igreja. O problema é não deixar o vale dominar. Então quando eu e você estiver passando por esse vale, a única parte do nosso corpo que o vale vai ter o privilégio de sentir serão os nossos pés, porque não tem como eu andar com as mãos. Agora a minha mente, a sua mente, nós vamos atravessar pensando na vitória, no agir de Deus, naquilo que Deus vai fazer em nosso favor. Porque se você deixar o vale dominar a sua mente, aí você estará perdido. Uma coisa é você estar no vale, a outra é o vale estar em você. Eu estou no vale, mas o vale não está em mim. Eu estou na prova, mas a prova não está em mim. Eu estou no deserto, mas o deserto não está em mim. Eu estou na tempestade, mas a tempestade não está em mim. Lembra quando Jesus entrou no barco na companhia dos seus discípulos e disse: passemos para a outra margem do lago? Quando estava indo para a terra de Gadara, expulsar a legião de demônios do gadareno, do Gerazeno lá, diz a Bíblia que eles começaram aí, Jesus adormeceu e formou uma grande tempestade de vento no lago, e eles desesperaram. Por quê? Porque quase foi a pique, correram o risco de sossobrar, do barco ser destruído, e eles afundaram, se afogaram. Os discípulos se desesperaram e foram até Jesus: mestre, mestre, levanta, porque nós vamos perecer. Observa comigo, os discípulos estavam na tempestade e a tempestade estava neles, porque eles ficaram desesperados. Agora Jesus estava na tempestade, mas a tempestade não estava nele, porque ele estava dormindo, sossegadinho. Quando você está na tempestade e a tempestade está em você, você mata até Jesus que está com você no barco. Porque eles incluíram Jesus quando eles falaram assim: mestre, mestre, levanta, porque nós vamos perecer. Nós é plural, está incluindo Jesus também. Ei, você tem um Deus que peleja por você. Ei, você tem o Espírito Santo dentro de você. Ei, Deus deu autoridade para você usar a tua fé. Estou encerrando. Você está no vale, na direção de Deus, não adianta voltar, tem que continuar. Você não está sozinho. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus confiou uma missão a você. O inimigo, o maior rebelde de todos, porque a rebelião vem de Satanás, tá? Ele vai se rebelar contra mim, contra a tua vida, mas aquele que está conosco é maior que aquele que está no mundo, tá? A missão que Deus te confiou não vai parar, tá? Porque o seu Deus é maior do que você. Está no vale, está chorando, continua, a graça está junto. Depois do vale, você vai achar um monte,
Porque monte, vale, vale e monte não se separam. E no monte, ali no monte, se encontrava o templo de Deus. Ei, monte é lugar de enxergar do alto, de receber a vitória, de adoração e tudo mais. Eita glória! Eles atravessaram o vale. E quando eles subiram no monte e avistaram o templo de Deus, eles falaram: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ei, glória! Glória a Deus! Igreja, a palavra dia no hebraico não é dia de 24 horas, como de domingo para segunda, de segunda para terça, de terça para quarta, de quinta para sexta. Não, assim sucessivamente não. Mas a palavra dia no original do hebraico vai falar de um momento grandioso, poderoso, maravilhoso, que Deus reservou para os cristãos, que Deus reservou para os seus filhos, para os justos, tá? Para aqueles que o te servem com fidelidade. E o momento é esse aqui, ó, a qual nós estamos na casa do Senhor. Esse é o momento. Vale mais um dia aqui do que 1000 lá fora. Ei, vale mais um dia aqui, ó, do que lá em casa, deitado no sofá, na frente da televisão, assistindo novela. Ei, novela ensina um tapa na cara, novela ensina o homossexualismo, novela ensina o esposo a abandonar a esposa, trocar como troca de camisa, a esposa abandonou. Não, mas vale mais um dia aqui, porque aqui nós estamos debaixo do átrio do Senhor. Aqui tem a presença de Deus, aqui tem revestimento, autoridade do céu, porque enquanto você está aqui, Deus está alcançando lá fora. Amém, igreja? Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida do pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, irmão. Obrigado, Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Queria perguntar se tem alguém aqui que ouviu a palavra do Senhor e tem um desejo no coração de entregar a sua vida para Ele. Levante a sua mão que eu quero fazer uma oração para que o seu nome seja escrito no livro da vida dos céus. Tem alguém que ouviu a palavra e quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus, estava afastado e sente no coração hoje essa oportunidade de estar se entregando totalmente ao Senhor? Tem alguém? Bem, se não tem, que Deus dê outra oportunidade. Se tiver, é a sua oportunidade. Bem, é a sua oportunidade de estar entregando a sua vida para Jesus. Mas se não houver, Deus falou conosco. Deus não fala com quem está ausente. Deus falou com a gente. Bem, irmãos, mais uma vez, Deus falou poderosamente conosco. Essa palavra vai ser remoída a semana toda. Pode ter certeza que Deus, a palavra de Deus não volta vazia. E o que está faltando para as igrejas hoje é isso, palavra. Irmãos, é muito louvor, é muita gente cantando, muito tempo. E na hora da palavra, em alguns lugares é 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então, eu falo para os irmãos, valorize esse momento que a renovada está passando, o momento que a palavra está sendo introduzida ao seu coração. Aproveite, porque Deus está falando de uma maneira poderosa. Amém? Deus falou hoje na Santa Ceia, Deus falou hoje, Deus continua falando conosco todo dia. E quando Deus
resolve corrigir alguém na vara, ele já vem falando há muito tempo e não houve, às vezes não houve nenhum cuidado de reconhecer que Deus estava falando com você, ou estava falando conosco. Deus está falando conosco a todo o instante. Bem, que palavra! Deus abençoe nosso irmão Diácono Elion. Deus abençoe. Amém? O senhor vai voltar aqui, viu? Nós vamos fazer o convite para o senhor. Continue pregando dessa forma. Não tenha medo. Continue pregando a palavra de Deus. Nós estávamos falando sobre isso ontem. O irmão que pregou aqui hoje falou sobre isso. Devemos pregar a palavra de Deus em qualquer lugar, da maneira que Ele mandou pregar. Amém? Isso mesmo. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe sua esposa. Sua esposa está aí, né? Deus abençoe Graziele, as filhas, Ana Clara e Maria Fernanda. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe vocês ricamente. Nós temos certeza que Deus é fiel. Irmãos, nós queremos deixar aqui para os irmãos um aviso. Nós estamos já na segunda turma